Isso. junta um vídeo no outro. Aí, Isso. Sim. agora, Depois a gente junta, né, Ítalo? Ítalo, ó, é craque nisso. Depois a gente junta. Depois a Elaine faz uma introdução fake e a gente junta. Elaine, Junta aí. Elaine, te peço Ah, desculpa também, porque eu costumo sempre te lembrar, né? E hoje eu esqueci. Quer dizer, lembrei tarde demais, né? eu é que percebi que não estava. É, Mas Na realidade, eu tinha falado mais cedo e esqueci de olhar. Eu a Bia devia te ter. lembrou. É, A Bia lembrou. Tem é problema culpa minha. não. Tem Tá, problema não. A gente vai dar certo. No final, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. isso aí, isso aí. Vamos lá. Então, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Não? Então vamos prosseguir. É, Consoante isso aqui a gente já leu. Afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se, apesar da faina de carga e descarga, olha que eu falei, do material transportado, a manobra dos reinos implacáveis e a assistência aos poucos passageiros, sempre que lhe requisitavam préstimos sobre o olhar vigilante de Lisipo. Ou seja, o Lisipo, né, que era o responsável ali por organizar esse trabalho dos remos e provavelmente de todos os outros trabalhos da embarcação, percebendo em Gesiel esse comportamento amável, né, esse comportamento dócil, esse comportamento pacífico, quando precisava de alguém para servir em outras situações, era ele escolhido. Né? É o que Emmanuel está trazendo aqui para a gente. Então, até nisso, né, ele foi beneficiado pela sua paz, pela sua condição de pacificador, né? Porque quando ele era retirado para servir, ele era retirado do trabalho braçal, né? E muito mais de esforço ali dos remos. E essa colocação aqui, ó, afeito ao trabalho, não lhe foi difícil adaptar-se apesar da faina de carga e descarga do material transportado, a manobra dos reinos implacáveis e assistência aos poucos passageiros. Eu me recordo aqui de determinadas situações, né, que eu passei, que é assim, às vezes a gente convive no nosso trabalho com pessoas que estão ali, mas estão o tempo inteiro reclamando, né? Não aceitando o trabalho que estão ali executando, reclamam de tudo. Isso no serviço público é uma coisa muito fácil de encontrar, né? Eu sou do serviço público, então algumas vezes eu já perdi alguns colegas, né, por falar assim, olha, a gente tem que fazer, né? A gente está aqui, a gente tem que cumprir, é o nosso trabalho, então vamos cumprir. Ah, mas eu não sei fazer isso. Ah, mas eu não sei fazer aquilo. Você não sabe, mas se você se colocar para aprender, você vai saber. Não é melhor você aprender com boa vontade e executar o trabalho que você tem que executar do que você ficar todo dia reclamando do ofício que você tem que fazer, é o seu ganha-pão, mas você não aceita, você não gosta, né? Você reclama disso ou daquilo. A pessoa passa o dia inteiro trabalhando de mau humor, passa o dia inteiro trabalhando é, com peso ali, né, em volta dela e não consegue olhar para aquilo como uma bênção, né? Uma bênção hoje é você ter um ofício, seja ele qual for, qualquer. É o que Gesiel está falando aqui, nem remunerado ele era, muito pelo contrário. Mas olha como ele enxergava o trabalho como uma bênção, né? A gente está aqui trabalhando, sobretudo, para o Criador. E assim somos nós em qualquer ofício. Se a gente está ali no local que a gente está, é porque é o local que a gente tem que estar. É ali que a gente tem coisas para aprender, né? É ali que a gente tem coisas para vivenciar com os nossos companheiros de trabalho. É ali. Aprender a lidar, né, com o outro. Sem contar que está lá no Livro dos Espíritos, né, na lei de trabalho, por que que nós somos submetidos ainda ao trabalho aqui na Terra?
Porque há planetas que os espíritos não precisam mais trabalhar para a sua subsistência, né? Para trabalhar, como eu digo, trabalho ganha pão. Trabalham incessantemente o tempo inteiro, mas voltado já para o bem, né? Voltado para o trabalho com Cristo somente. Agora que eu vi aqui, você botou, eu lá tá gravando. Ó, o André coloquei aqui, pesquisei aqui. Essa viagem deu mais de 2.000 quilômetros até Chipre, André, que você pesquisou? Tirando a costa da Palestina? É, né? Não, é, na verdade deu bem mais. A de Corinto até Cefalônia deu mais uns 300 e poucos quilômetros. A de Cefalônia, Nicópolis, mais uns 300. E de Nicópolis até a costa palestina dá 2.013 quilômetros. Então, um total dá 2.600, 2.700 quilômetros. Nossa Senhora, remando, né? Mano, é chão. É chão pra caramba. Ou melhor, é água, né? É verdade, é água. Então, esse era o olhar de quem já era afeito e entregue ao trabalho, como Gesiel. E o olhar que nós precisamos ter, né, para a nossa vida. Vou passar então, tá? E aí, o que que aconteceu? Voltando de Cefalônia, a galera recebeu um passageiro ilustre. Era o jovem romano Sérgio Paulo, que se dirigia para a cidade de Citium, em comissão de natureza política, com destino ao porto de Nepalfos, onde alguns amigos o esperavam. O moço Patrício se constituiu desde logo, entre todos, alvo de grandes atenções. Então, era uma pessoa importante, né? Recebendo, entrando ali nessa embarcação, dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida. E desde muito novo, né? Alguém caiu. Os filhos daqueles que já tinham cargos importantes, desde muito cedo já começavam também a entrar entrar ali na política, né? E no exército. A André colocou aqui, ó, Neopafos fica em Chipre, se não me engano. Aí eu não pesquisei, André, mas se você falou, eu acredito. Não, mas é aquela. Volta um slide. É aquela ilha que hoje em dia pertence à Grécia, né? Ah, tá Essa aqui, ilha. ó, número 10 É, aqui, ó, Pafos, isso. aqui Aí embaixo. eu não sei se esse Neopafos é a mesma desse Pafos. Esse aqui, Pafos. Eu suponho que seja lá também, né? Deve ser, Eu suponho deve que ser, seja a porque mesma. muda muito, né, de acordo com a tradução, muda Sim. muito. Nicópolis, quando eu fiz a pesquisa, estava com outro nome, Necápolis, alguma coisa assim, diferente. As cidades mudam de nome conforme as épocas, né? Então é bem Isso. comum isso acontecer. E esse mapa aqui é o mapa da época mesmo, né? Porque esse mapa aqui eu tirei de um site de estudo bíblico sobre as viagens de Paulo. Então, é o mapa da época mesmo. Então, mas é assim, olha lá, o André tá falando, ó, Pafos, essa cidade fica ali, embaixo de Chipre, ali onde está essa setinha do número 9 e 10. Obrigada, André. Então, era para lá que esse jovem, né, Sérgio Paulo, se dirigia quando entrou no barco onde estava Gesiel. É, entre todos, desde logo, entre todos, tornou-se alvo de grandes atenções, dada a importância do seu nome e o caráter oficial da missão a ele cometida. O comandante Sérvio Carbo lhe reservou as melhores acomodações. Então, recebendo esse ilustre ali, com todas as pompas e circunstâncias que o cargo e a missão dele estavam demonstrando ali, né? Então, assim ele foi recebido. Até o momento que ele começou a representar uma ameaça à saúde da embarcação. Aí ele deixou de ser ilustre. Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto,
onde a embarcação deveria permanecer alguns dias em prosseguimento da rota pré-fixada, adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. Eita, peraí, saiu. Fazer uma coisa, acabou saindo. Lembrei dessa parte do livro, que eu já tinha lido, sabe? Eu lembro. Quem vai cuidar dele é Estevão, não é? Exatamente, Já estou Bia, dando sem dar spoiler, né? spoiler, Exatamente, Bia. Peraí, que eu soltei aqui. eu tava pensando, qual doença será que é essa, né? Eu não sei se tem algum médico ou alguém de saúde aqui entre nós para dizer que doença seria essa que gera febre, essas feridas, né? Mas tinham muitas, né, André? Não, isso Ah, que eu penso, né? era muito comum naquela época, porque eles não tinham muita higiene. É, o rato, né, fazia urina nos lugares e eles encostavam a mão, depois botavam a mão na boca e assim ficavam infectados. Inclusive, a peste bubônica foi que derrotou, botou no chão o Império Romano. A peste bubônica é aquela peste que é transmitida pela urina do rato. Então, isso que a Bia está falando é muito pertinente. Inclusive, lá em Levítico, né, quem já teve a oportunidade de ler, que seriam as leis, né? Só que muito antes disso aqui, né? Mas as doenças de pele eram tão comuns por várias circunstâncias, essas que a Bia falou e outras também, que lá em Levítico, se a gente for ler, há vários, como é que a gente pode dizer? Era uma legislação, né? Como proceder com as pessoas que apresentavam doenças de pele. E tem coisas curiosíssimas, né? Por exemplo, a calvície ou a queda de cabelo era considerada, porque eles não compreendiam, né, por que que isso acontecia, eles consideravam isso como uma doença de pele. E lá tem todo um roteiro dizendo o que que tinha que ser feito com a pessoa, se apresentasse isso, se apresentasse aquilo. E as doenças mais comuns que tem lá são as doenças de pele, né? A lepra mais conhecida, né? A lepra, inclusive, como eles já conviviam muito e já sabiam que não tinha cura, o procedimento era muito mais, como é que eu vou dizer? Muito mais cruel, né? A palavra acho que se encaixa. A pessoa era tida como morta. Ela era desconsiderada da família, da sociedade. Enfim, tem várias lá. E é isso que a. Como eu vou dizer, pandemia, né? Endemias existiam muito, porque não tinham controle, né? Nem a vacina, nem os cuidados que a gente tem aqui. Não tinham nada, não tinham nada. Tudo quanto é doença de pele era considerado como lepra, porque eles não conheciam as doenças de pele toda e misturavam uma com as outras e acabava no final a pessoa pegando lepra mesmo, porque ficava retirado lá no. Ai, como é que fala? Esqueci o nome do lugar. Era um vale, né, onde eles Vale dos colocavam leprosos. lá os leprosos, isso. Vale As dos pessoas acabavam convivendo uma com as outras e acabava, às vezes nem era lepra que a pessoa tinha, mas acabava pegando por causa da convivência com os outros leprosos mesmo normais, né? Exatamente. E eu acabei de fazer uma pesquisa rápida aqui. Diz que na época das galeras, a doença que sempre acontecia com muita frequência era o escorbuto, que acabava fazendo com que que a imunidade baixasse pela falta de vitamina, né? Principalmente a vitamina C, e aí dava essa febre, dava esses rushes na pele. Então, assim, que lá nos antigamente o escorbuto era o mais frequente. Muito bom. Mas aqui, vamos, isso tudo que vocês falaram exatamente. Mas aqui, o Sérgio Paulo, ele trouxe essa doença de lá de onde ele veio, né? Isso que a Carla falou, tinha mesmo. Eles pegavam essas doenças todas ali na galera por conta dessas condições péssimas que eles passavam. Mas a gente vai ver mais à frente que ele trouxe isso de onde ele veio, porque estava tendo essa endemia lá. Ó, Sérgio Paulo, entretanto, muito antes de aportarem novamente em Corinto, onde as embarcações deveriam permanecer alguns dias em prosseguimento da rota pré-fixada,
adoeceu com febre alta, abrindo-se-lhe o corpo em chagas purulentas. O médico de bordo não conseguiu explicar a enfermidade e os amigos do enfermo começaram a retirar-se com indisfarçáveis escrúpulos, ou seja, imagina a cena, estavam ali bajulando ele, né, dando toda a importância. Quando começaram a ver que ele estava adoecendo e adoecendo com uma doença contagiosa, né, porque foi isso que a Carlinha e a Bia falaram, apareceu qualquer coisa na pele e eles já ficavam em alerta. Ao fim de 3 dias, o jovem romano achava-se quase abandonado. Ninguém queria chegar perto. O comandante, preocupado, por sua vez, com a própria situação e receoso por si mesmo, chamou Lisipo, que era aquele chefe lá dos serviços, né, da embarcação, pedindo-lhe que indicasse um escravo dos mais educados e maneirosos, capaz de incumbir-se de toda a assistência ao passageiro ilustre. Adivinha quem foi escolhido? O feitor designou Gesiel incontinente, ou seja, não pensou 2 vezes, é Gesiel. E, na mesma tarde, o moço hebreu penetrou no camarote do enfermo com o mesmo espírito de serenidade que costumava testemunhar nas situações mais díspares e arriscadas. Ele já sabia que ele tinha sido designado para cuidar de um enfermo, já sabia a condição desse enfermo, mas a gente vai ver, a gente vai parar por aqui hoje, mas a gente vai ver que o olhar de Gesiel para esse romano era o olhar de um irmão cuidando de outro irmão, filho de Deus. Um filho de Deus como ele que estava ali precisando de cuidados. Esse era o olhar de Gesiel. Mais uma vez, sem pensar 2 vezes em acolher o outro, em ajudar o outro, na medida das suas possibilidades. E a gente vai ver que ele cuidou e cuidou muito, né? Como verdadeiramente um irmão. Bom, vamos parar hoje por aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Gente, eu fico pensando, né? Eu fico me colocando nessa situação. Fui presa injustamente, submetida a trabalho, né, de esforço sobre-humano, e ainda me colocaram para cuidar de um romano, historicamente, né, era aquele que imprimia dor e sofrimento à minha raça, ao meu povo, e eu vou cuidar dele com todo carinho. Eu ia cuidar? Não ia cuidar. Eu não ia cuidar com esse amor todo. É incrível esse comportamento que Gesiel demonstra para a gente. No melhor você para, Elaine. Cara, acaba o Pois capítulo. é, quando começa a ficar bom, ela para. Pois é. Mas não é. Ih, eu tô vendo que o Marcos botou aqui no WhatsApp para mim. Colocou para gravar? Olha, Marcos falou isso para mim 7:03. 7:03. Logo no início, se eu tivesse visto, não vi, mozinho. Não viu o WhatsApp? Pô, mas eu tô aqui. Oi, Elaine. Quando você disse que ia colocar o Eu tô vídeo, pensando igual a falei, colega. foi para gravar. Aí eu tô achando que ela tá Igual- botando para gravar. Aí, botou. Fala, Rosana. Deixa eu escutar, não entendi o que a Rosana falou. Tô dizendo que tá igual a novela. No melhor capítulo, a seguir cenas do próximo Mas capítulo. é isso que eu ia Jesus. falar, não é assim que funciona. Quando tá no melhor, acabou. Quando tá ficando empolgante, acabou. Isso é para Não é vocês voltarem possível, hein? terça-feira que vem. Vai voltar semana Ai, que vem. Deus. E agora? Eu estava aqui pensando, né? Eu vi esses dias aquele filme 12 anos de escravidão. Meu Deus, já vi. E é sempre um filme que me emociona muito, né? Principalmente pela forma como são tratadas as pessoas, né? E aí, assim, a gente não tem como não fazer um paralelo, porque apesar da questão da escravidão com os negros era muito mais violenta,
pelo que a gente tem notícias históricas, né, do que a escravidão que os romanos faziam, mas ainda assim as pessoas eram tidas como objetos, né? Era um objeto que custava um certo valor, então você não podia abusar tanto dele porque você ia precisar daquele objeto, mas ao mesmo tempo ninguém pedia, por favor, descarrega aqui no porto, que a gente chegou no porto, vem descarregar aqui né? Não era com educação que se pedia as coisas, né? Quando pediam para remar, não era com educação que se pedia para remar nas galeras. Então, a gente tem, vendo esses filmes que retratam essa questão da escravidão, um pouquinho da dimensão do que esse espírito precisava elaborar de postura mental, de postura íntima, interna, para ainda assim, nesse Peraí. caso, nesse caso do Romano, para ainda assim acolher ele e para ainda assim manter essa postura de esperança, de acreditar que um dia as coisas vão melhorar, de manter a fé dele viva diante daquilo tudo. É uma coisa que é assim, é muito. A gente não consegue imaginar o que é, né? Essa questão de ser escravo e ainda assim manter a confiança em Deus, saber que tudo está certo, manter sua postura religiosa, manter sua postura dócil, porque alguém pisa no nosso pé, a gente já dá aquela olhada para a pessoa, no mínimo uma olhada, né? Imagina sofrer tudo que ele Verdade, sofreu e manter uma postura dócil. verdade. Eu não vi esse filme, porque muito boa colocação, amiguinha. Exatamente isso que eu estava falando, né? Eu não consigo me ver com essa resignação toda nesse comportamento, nessa situação de Gesiel. Eu não vi esse filme, a Manuela está falando aqui. Ah, boa noite, pessoal. Não podemos perder as cenas dos próximos capítulos. Não mesmo, hein, Manuela? Eu não aguentei ver esse filme, 12 anos de escravidão. Então, eu também não vi. Por quê? Eu não consigo. O Marcos vê os filmes e eu falo assim, ele fala, é muito bom. Eu falo assim, mas tem violência? Ele tem, não assiste, não. Vocês se lembram de um filme, Diamante de Sangue? Eu acho que Uhum. então, é mais ou menos da mesma forma desse filme, não é? Escravo, É, trabalho escravo, né? tem também. Então, eu vi esse filme no cinema com o Marcos, quando foi lançado no cinema. Quando terminou, eu entrei numa crise de choro depois, que as pessoas passavam e ficavam meio olhando assim. O Marcos, no início, achou que era brincadeira. Depois ele viu que eu realmente estava angustiada e chorava, né? Eu abaixei a cabeça e chorava. Ele, calma, minha filha, calma. Então, assim, mexe muito comigo. Então, tem certos filmes que eu até evito ver. Me toca Eu bastante. Eu também não não gosto consigo de ver ver, não. sem me emocionar. E o que torna mais vivo ainda que esse 12 anos de escravidão ele é baseado em fatos reais. É um filme de uma história que aconteceu. Uhum. Então, mexe mais ainda com a gente. Mas eu acho importante, assim, pelo menos para mim. Eu entendo quem não gosta de ver. Para a gente nunca deixar de esquecer que são coisas que a gente não pode permitir de jeito nenhum na nossa sociedade, na nossa convivência, ao nosso redor, né? Exatamente. Eu fiz um estudo lá no Eurípides há 2 meses, eu acho, e pesquisando, foi até sobre o trabalho, sobre a lei do trabalho, pesquisando gravuras, né, e fatos para trazer no estudo. Trabalho escravo existe até hoje. Eu não conhecia um movimento que já teve até um acerto de conduta em alguns países da África que fornecem cacau para as grandes indústrias de chocolate, que até o ano, eu não me lembro se é 2021, 2022, mais próximo aqui de onde a gente está, elas tinham que comprovar que elas compravam o cacau de locais, né, de fornecedores que não utilizavam de força escrava infantil. E elas não conseguiram se adequar ainda, gente. Olha, vou dizer, no máximo, uns 3 anos atrás, Que que era horror! o prazo limite desse acerto de conduta dessas grandes indústrias de chocolate, né? Lógico que isso é uma coisa que não se divulga. Mas se vocês digitarem lá no Google Força Escrava Indústria do Chocolate,
vocês vão ver que há grandes movimentos ainda para libertar povos escravos Isso, na isso. África. Exatamente. Depois digita lá, Betinho, para você ver. Da Isso, não, força. tem vários movimentos nesse sentido aí, já há algum tempo já isso só foi divulgado, só foi propagado, só foi descoberto devido a esses movimentos. Inclusive, teve algum com tempo de boicote, alguma dessas empresas de chocolate famosas aí que a gente conhece, É, justamente por o, causa disso. eu Exatamente. tive pesquisando isso há pouco tempo para algum trabalho que eu ia fazer. Dentre essas empresas, tem empresas que a gente consome constantemente, como Isso, Hershey, Nestlé, constantemente, Godiva. Então, são Exatamente. empresas. E assim, e não é só na África, não, tá? No sul da Bahia tem trabalho escravo em torno do cacau. Sim, e de carvão também, né? Hum, É muito triste isso. Isso é Tem muito uma sério. brasileira Vou que tem parar de feito. comer chocolate depois dessa. Ó, a Tem uma Vera tá brasileira que falando tem. que vai precisar sair. Deixa eu só me dizer. Vera, obrigada, tá? Volta terça-feira que vem para participar com a gente. Seja sempre bem-vinda. Falou no chat que tá precisando sair. Saiu. Fala, André, desculpa. Não, eu só ia comentar que tem uma brasileira que tem feito um grande esforço nesse sentido. É que agora eu esqueci o nome, mas tem até um livro contando a história dela, que ela abandonou tudo para cuidar desses casos, por causa que ela vai relatando como que funciona esse resgate, ela trabalha com o governo, né? E é muito interessante, por causa que... Interessante não, né? Mas são grandes empregados que vão nas cidades pequenas e recruta pessoas para um trabalho, chega lá, a pessoa descobre que é escravo. Então é meio que virar refém. Muitos nascem até já no sítio, na fazenda, tem os capatazes, então tem pessoas que já nascem nessa perspectiva. Então, quer dizer, não é tão distante quanto a gente acha que é só nos filmes, etc. No Nordeste como um todo é muito frequente, infelizmente, é bem triste essa questão, né? É bem colocando lá os modos de tortura para ensinar outros escravos, é bem forte, viu? Bem, Muito forte. Muito bem forte. forte, nossa. Vamos orar hoje, todo mundo, por quem se encontra nessa condição e por aqueles que ainda no erro cometem esses atos ainda de crueldade, né? Bom, amores, então acho que a gente pode encerrar aqui. A Juliette colocou assim: inacreditável que a humanidade ainda seja capaz de escravizar um irmão. Pois é, verdade, Juliette. Ô, Juliette, eu tava pensando isso com relação a gente fazer das pessoas como se fossem animais de carga. Será que um dia a gente vai chegar também num nível de consciência que a gente vai começar a respeitar também os animais? Porque assim como Sim, naquele tempo a gente fazia as pessoas remarem à força, hoje em dia a gente vê cavalos sendo forçados a fazer um trabalho muitas vezes superior às suas forças, a um burrinho, a uma égua, enfim. Então É, são o esses animais Verdade. menores. Oi? André, problema eu acho que dele. você olhando para a história, né, pregressa nossa, da humanidade, com certeza que melhoramos, já conseguimos. No mínimo, conseguimos achar isso inacreditável, surreal, enfim. E se conseguimos fazer isso com os humanos, né, eu acredito que já andamos uma boa parte para fazer isso com os animais, né? Principalmente nas cidades pequenas, eu cito isso porque eu vivo numa cidade pequena, é muito mais visível como as pessoas se preocupam com os animais que estão nas ruas, como é que cuidam, como resgatam, como, né? E isso só cabe a nós buscar e exigir que leis sejam cumpridas, porque já existe leis já para existe isso. leis, isso que eu ia falar. A gente já caminhou do ponto de vista da legislação, né? Através das exigências justamente desses movimentos de Exatamente, defesa, né? exatamente. Já existe. Agora cabe a gente exigir o cumprimento, é o que nos cabe. Esses Porque criadouros de frango para abate, de boi, eu não como mais carne, sabe? De frango, de nada. Porque é uma maldade que eles fazem com os bichos, é uma maldade. E eles já estão A começando a gente, sentir o peso da exigência da sociedade. Outro dia no mercado, né, tinha uma placa assim, tinha uma bancada de ovos, né?
E em cima tinha uma placa gigantesca de uma fornecedora explicando que as galinhas ali nela viviam soltas, né? Elas não viviam presas, não viviam soltas. Então, uma placa gigantesca em cima da banca de ovos explicando isso. Ou seja, para a indústria se importar em colocar isso ali é porque algum impacto eles já estão sentindo, né? Um impacto considerável. Então, isso é É. muito, muito, O muito. veganismo está crescendo. Está É, O que eu ia, crescendo. o que eu ia colocar é que a gente tem que buscar equilíbrio em tudo, né? Então, a questão dos animais, que primeiro o André colocou, né? Tem um relato na Revista Espírita dizendo que em mundos mais adiantados, os nossos irmãos animais, eles colaboram com tarefas manuais, em mundos onde o ser humano já interage com a matéria só a nível de pensamento. Quem fica a cargo das tarefas mais, entre aspas, inferiores são os animais. Então, a colaboração do animal, que é um princípio inteligente, estagiando na matéria, a colaboração do animal com o humano não é o problema. O problema é como quando o André falou, quando você superexcede a carga, por exemplo, que um animal pode carregar. O cavalo ajudar a puxar a charrete, e a charrete tem alguns mantimentos para ser levados no campo, não tem problema. O problema é quando eu pego um burro e boto nele uma carga que é sacrificial ao animal. E da mesma forma, ah, essa questão dos alimentos, né? É isso que a Elaine falou, até em relação ao abate, por isso que eu digo que a gente tem que sempre procurar o caminho do equilíbrio, né? É ok se alguém não come carne por conta do abate, mas a própria pressão social vem fazendo com que já existam formas mais humanas de se abaterem os animais. Então, uma coisa que estava sendo muito discutida há um tempo atrás são aqueles animais que você bota vivo ele para cozinhar, tipo caranguejo, tipo lagosta. E aí Forma humana de matar, eu não conheço. já tem lugares fazendo uma forma, eu usei humana num sentido assim, que não cause sofrimento excessivo. demasiado ao animal. Excessivo. Aí já tem lugares fazendo essa proposta. Então eles primeiro tem uma forma lá de tirar a vida da lagosta para não botar ela escaldando lá dentro da água quente para ela ficar sofrendo. Mas, enfim, a sociedade vai evoluindo, mas a gente não pode perder de vista esse aspecto de que o animal ele é um estágio do princípio inteligente e é legal que ele colabore com os humanos. Sim. Isso que o Ítalo falou, das indústrias estarem se importando como uma forma de abate, a gente pode achar estranho, mas já é um caminho, já é um caminhar, né? Porque antes eles, ó, já é um início de alguma coisa, né? Então, que bom que esteja acontecendo o mínimo, mas já está começando a acontecer. Muito bom, amores, adorei o nosso debate aqui hoje. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Eu vou escolher. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Ricardo, faz pra gente? Não sei se ele está podendo falar. Faço sim. Que bom, então vamos lá. Deus Pai, nosso Senhor do Universo, bom e amado Mestre Jesus, todos esses espíritos envolvidos nessa história que estamos sendo esclarecidos e com certeza estão mais próximos, nos incluindo, nos ajudando a raciocinar melhor, a entender melhor as nossas dificuldades. Mais uma vez aqui agradecidos por essa oportunidade deste encontro, que possamos fazer por merecer a ajuda que estamos recebendo e que estejamos todos alegres e contentes para a nossa retomada na próxima terça-feira. Que assim seja.
Graças a Deus. Que assim seja, Pai. Obrigada, amigo. Amores, muito obrigada, tá? Pela possibilidade que vocês me dão de estar aqui toda terça-feira estudando com vocês. Uma paz abençoada nessa noite toda semana, tá? Fiquem com Deus. Tá, Obrigada, obrigada, Elane. Um Saúde e beijo, paz um para beijo em todos. todos. Fiquem com Fiquem com Deus. Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês.